adiantou. Não adiantou nada? O Brasileirão do ano passado. Vamos lá, Leonardo Sonda, vamos falar sobre a situação de Fabrício Bustos, lateral do Internacional, meu caro Sonda. Vamos lá, Gamba, porque ainda é uma situação indefinida. Ontem o Magrão, diretor esportivo do Inter, concedeu uma entrevista coletiva de mais de 40 minutos e foi questionado sobre Bustos. Primeiro, Gamba, é importante a gente colocar que o Magrão negou veementemente que houvesse algum desentendimento dele com o Bustos. Disse que essa informação não procede e que ele nunca teve um problema pessoal com o Bustos, uma informação que circulou nas últimas semanas no bastidor do Internacional. E sobre a renovação, o Magrão disse que as partes estão conversando. O contrato do Bustos, lembrando, ele vai até o final desse ano, mas tem uma cláusula de renovação automática. Mesmo assim, o Inter quer, segundo o Magrão, ampliar este contrato além da renovação automática. E é isso que está sendo discutido nesse momento. O Bustos está fora do jogo de hoje. A explicação oficial do Inter é que ele tem um problema no tórax, um trauma torácico, e por isso vai para o segundo jogo aí longe dos gramados. Não jogou contra o Criciúma e não joga também nesta noite contra o Fluminense. Muito bem, meu caro Sonda. Lucas Colar, a situação de Fabrício Bustos. Ela é temerária, eu diria, né? Porque tem alguns poréns. Eu não estou duvidando que o Bustos está lesionado, tá? E acho que, de fato, tem um trauma na região do tórax, até porque quando jogou, ele foi muito bem, né? No Grenal ele foi até exaustão, contra o Corinthians também. Tem Então, gente que acha que não. tem, é só olhar a rede social aí, né? A galera tá duvidando que o Bustos, né, tem algum tipo de dificuldade, que não estaria jogando para não cumprir os jogos, né? Que dariam uma renovação automática e que tirariam a pressa, né, do Bustos. Porque, seguindo assim, né, o Bustos mês que vem pode assinar um pré-contrato e a partir disso deixar o Inter em fevereiro, né, para jogar, sei lá, no Vila Real ou onde quer que seja. O que eu sei é que o Inter definiu um preço para vender o Bustos que é de 5 milhões e meio de dólares por 45% do passe. Isso dá 30 milhões de reais, se a gente for converter para a nossa moeda. O Inter quer a renovação do Bustos, porque vai perder o Gumalho. O Igor Gomes, né, tem sido utilizado muito mais como zagueiro do que como lateral. E o Inter vai fazer um esforço. O que o Bustos quer? O Bustos está, aproveitando o termo usado pelo Diogo, numa corda bamba, né? O Bustos ou renova com o Inter, e aí se ajusta, né, ao patamar dos jogadores titulares que o Inter tem. O Bustos hoje é um dos titulares que menos recebe, e aí entraria neste patamar salarial. E renova por 3 temporadas, que é o que o Inter quer, para que ele fique aqui, e aí ele abre mão daqui a pouco de ir para uma Europa, para jogar numa liga como a Liga Espanhola, e estar na mira aí da seleção argentina para um novo ciclo de Copa do Mundo. Afinal, ele ainda teria, né, gás para jogar uma Copa do Mundo. Ou ele fica aqui. Então esta é a dúvida. O que ele está pedindo para o Inter? O que me disseram é uma pessoa que eu confio muito. São 3 anos e ele quer 800 mil reais por mês para renovar com o Inter. O Inter fez uma proposta na casa dos 650, o staff não aceitou. Em seguida a gente vai colocar a sonora do Magrão aqui. Não, perfeito. Então é isso, tá? A pedida do Bustos é essa e o Inter ainda não conseguiu chegar no que o Bustos quer. Foi uma comunicação interna aqui que a gente usou no cara, o Lucas Colar, aqui, tá? Foi uma comunicação interna para resolver, tá? Magrão, vamos ouvir, diretor do Internacional, sobre a situação do Bustos aqui no Donos. O Bustos é um jogador que tem muita qualidade. Eu, pessoalmente, já falei com ele que eu me identifico com ele, com a forma como ele se entrega dentro de campo. Eu tenho uma identificação pela forma como ele se entrega. Veio uma sondagem, sim. A gente está conversando internamente com o Bustos. A vontade do clube é da renovação. Tem uma renovação automática, né, que vocês sabem. A vontade do clube é renovar o Bustos. A vontade do Bustos também é um cara que é identificado com o clube já. E aí, o que está acontecendo agora, estamos conversando com a agente dele, e a gente espera chegar num consenso entre as partes e que o Bustos permaneça. Mas a vontade do clube, e por tudo que o Bustos já entregou para o clube, por tudo que o Bustos já fez para o nosso clube, aí até eu falei, pela identificação que ele tem com o torcedor, eu particularmente tenho com ele, a vontade é que ele permaneça por muito tempo aqui no clube. Muito bem, tem a importante manifestação do Magrão, né? Entrou o Magrão, saiu o Ribeiro Neto em seguida vai apresentar o Boa Tarde RS, está ali no processo de transição para o programa que vem na sequência. É que é interessante essa fala do Magrão, né? Porque ontem algumas imagens do clube divulgadas pela assessoria de imprensa colocam o Bustos trabalhando normalmente no CT Morada dos Quero-Queros. Então, ele tem um problema torácico, ele tem um trauma torácico. Como é que ele estaria no meio dos jogadores? Tu está, né, entre os que... A gente... Não. É que, na verdade, o papel do repórter, pelo menos o bom, né, é ir apurar informações. Eu né? aprendi isso na cadeira de jornalismo esportivo.
Professor Felipe. Obrigado. Felipe. Obrigado. Aí a gente foi conversar com algumas pessoas do vestiário do Inter, tá? E eu ouvi a seguinte frase. Eu te garanto que no domingo ele está em campo. Tá. Ou seja... recupera rápido. Ou seja, alguma coisa não está bem certa assim, né? Porque, vamos dizer, claro, o trauma está em processo final de recuperação. Por isso Grenal, né? O trauma. Faltam quantos jogos para ele renovar o contrato? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse é o problema. E isso, cara, isso a gente já tentou apurar bastante, tá? Não, nem foi, não foi no intuito. Mas eu ouvi de um dirigente lá em Criciúma que para o Bustos não renovar, ele teria que parar de jogar até o final do ano. Parar de jogar totalmente? Totalmente, para não renovar esse É contrato. porque ele é jogo. É porque hoje ele é quase um dos... Vamos pegar exemplos assim. O que dá assim, para entender que faltam poucos jogos. Poucos. Claro, não, tá ali, a margem tá ali. É porque ele é um dos que mais joga na temporada. Meio que assim, o titular incontestável, aquele que ninguém tira a vaga, daí ele joga sempre, não tem como não contar. Se tu for olhar, ou ele é um reserva utilizado, ou ele é um titular. Então, isso conta. Sim. Claro. Então, hoje, qual é a tua leitura? Diante de tudo que tu apurou. A minha leitura é que existe, sim, o trauma, até porque os dirigentes falaram, inclusive com o Lucas em Criciúma, de que tem até mesmo exame de imagem atestando isso. Porque, claro, os caras foram olhar, né? Será que esse cara tá dando migué? Será que esse cara não tá dando migué? Então, eles fizeram o exame. Não, tem realmente um trauma torácico. Mas... paralelo a esse trauma, também existe a negociação de renovação de contrato. O Bustos, ele pode estar perdendo a última oportunidade de estar indo para a Europa, de ir para a Europa. Então, me parece muito claro que o jogador quer uma valorização para ficar aqui, e esse número que o Lucas encontrou em termos da apuração dele, eu também cheguei ontem pela noite, a gente trocando algumas informações. Então, assim, esse número é um número cabalístico, 800 mil, porque o Alan Patrick, por exemplo, tinha um contrato até 2024, 2025 e renovou o contrato, ganhou um aumento. O Ener Valencia é titular e tem um bom salário. O Wanderson renovou o contrato e tem um bom aumento. O Borré, todos esses jogadores novos que chegaram, que são de nível de titularidade, fazem com que o mercado do vestiário seja inflacionado também. Claro. É o que a gente vem falando para a questão do Grêmio em outros momentos. Fala, Diogo. Então, me parece muito claro que o cara está tentando pegar o direito dele. Agora, se é certo ou não querer jogar, bom, daí eu não tenho como concordar. Porque assim, Bustos, tu quer ir para a Europa? Beleza. Só que lá na Europa não tem isso aí, não. Lá na Europa não tem esse negócio de, eu não vou entrar para jogar aqui porque eu não renovo o meu contrato se eu jogar. Ou eu renovo o meu contrato sem jogar. Então, eu acho que o Inter sempre pagou ele em dia, o Inter sempre respeitou projetou ele para o futebol mundial como um todo, né? Então, ele também, nesse sentido, tem que ter respeito com o Internacional. Muito bem lembrado, fala o jogo. Só acho o pezinho no chão, né? Pro Bustos, né? Não tô falando pro Inter nem nada, é para ele mesmo. 800 barão é muito assim, né? A pergunta que o Bustos deve estar fazendo assim, quanto custa para o Inter achar um lateral direito bom? Claro. E o Inter tem mais 800 e tem mais um porém, tá? O Inter vai perder o titular e o reserva. Isso só comprova rapidamente que quando o jogador de futebol decide querer ou não querer, acaba com qualquer coisa. Intervalo comercial no YouTube, tem Leonardo Sonda, a gente volta em seguida.